Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu louvo ao nome do Senhor, eu glorifico a esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, que é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero compartilhar uma palavra com a tua vida, uma palavra que o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração. Que essa palavra ela venha trazer uma paz interior para a tua vida, que venha aumentar a tua fé, porque é pela fé que nós vivemos o sobrenatural de Deus. E essa palavra, ela está aqui no livro de Romanos, capítulo 4, verso 19, 20 e 21, que diz assim: E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Glória a Deus, pela palavra do Senhor. Eu quero ministrar algo no teu coração a respeito da fé. A fé é uma das coisas mais importantes que um cristão ele tem que carregar dentro do seu coração. Porque é através da fé que nós vivemos grandes milagres. É através da fé que nós perseveramos em oração. É através da fé que nós agradamos a Deus. É através da fé que o justo ele vive. Porque quem tem fé, ele não olha para trás. Quem tem fé, ele não fica dando ouvidos para palavras negativas, mas ele crê naquele que prometeu, que é Deus. E nós podemos ver aqui uma palavra, uma promessa que Deus ele fez na vida de Abraão. Quando Abraão já estava ali em idade avançada, Deus ele envia ali o seu anjo, dizendo a Abraão que a sua esposa, Sara, iria gerar um filho. Aquela que era estéril, aquela que não podia gerar. Deus estava ali levando ali a bênção sobre a vida de Abraão. E quando Deus ele promete algo, ele cumpre. Então nós temos que crer, nós temos que confiar na palavra de Deus, naquilo que sai da boca de Deus. Tudo que vem de Deus não cai por terra, mas tudo que vem da boca de Deus, ela se cumpre. Então nós temos que crer como creu Abraão, mesmo na sua velhice. Nós podemos, se nós trouxermos essa palavra para os dias de hoje, para a medicina que está tão avançada, a medicina não tem como fazer uma pessoa já que ali na idade de Abraão, de quase 100 anos, a medicina não tem como fazer com que essa pessoa ela venha gerar um filho. Mas a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. Deus ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Deus ele faz o que a medicina não pode fazer. Deus ele chega onde o homem não pode chegar. Deus realiza aquilo que o homem não pode realizar. Então quando Deus ele promete algo, basta nós cremos na promessa, basta nós cremos na palavra de Deus, que nós viveremos aquilo que Deus ele está falando ao nosso coração. Abraão, ele creu na promessa e ele não permitiu que a dúvida viesse entrar dentro do seu coração, porque ele creu que Deus ele era poderoso para realizar um grande milagre, de fazer com que a esterilidade na vida da sua esposa, Deus viesse reverter aquela situação. E aquele que prometeu foi fiel para cumprir. Sara, depois de um tempo, ela gerou ali o Isaac, que trouxe alegria para dentro do seu lar. Então, eu quero trazer essa palavra para a tua vida. A promessa que Deus ele fez, a promessa que Deus ele preparou para a tua vida, não importa se estão te dizendo que nada vai acontecer, não importa aquilo que as pessoas pensam ao teu respeito, porque não foi o homem quem fez a promessa, mas foi Deus quem prometeu em te abençoar. Foi Deus quem prometeu te dar uma família. Foi Deus quem prometeu salvar a tua família, salvar a tua parentela. Se Deus prometeu que a porta vai se abrir, creia, porque essa porta ele vai
abrir na tua vida, porque ele tem a chave que abre porta, ele tem a chave da autoridade, ele tem a chave que ninguém mais tem. E quando Deus ele abre uma porta, ninguém pode fechar a porta que o próprio Deus abriu. Então tenha fé, não faça como fez o povo de Israel quando foi ali espiar a terra de Canaã, né? Depois que eles voltaram ali, viu como que era a terra, eles sentiram medo, porque quando eles colocaram os olhos, não tomaram posse da promessa. Dos 12 espias que foram, somente 2, né, colocaram os olhos na promessa e tomaram posse daquilo que Deus havia prometido, que foi Caleb e foi Josué. Porém, os demais ficaram de fora da promessa, não entraram, não colocaram os pés na promessa, porque deixaram de ter fé, deixaram de confiar, não tomaram posse da promessa. Então tenha uma atitude nesse dia, que essa palavra ela venha trazer ousadia para a tua vida, que essa palavra venha te colocar em movimento, que essa palavra ela venha aumentar a tua fé, que ela venha fazer com que você possa viver o sobrenatural de Deus, né? Porque sem fé, né, entenda uma coisa, sem fé é impossível agradar ao Senhor. É através da fé que nós agradamos a Deus, é através da fé que nós avançamos a cada dia e não ficamos paralisados diante das adversidades, diante de tantas palavras, né, que lançam sobre a nossa vida, dizendo que não vai acontecer, dizendo que a promessa não vai se cumprir, né, e quantas pessoas que não pegam essas palavras e brota dentro do coração um ponto de interrogação, uma dúvida dentro do coração. E aonde tiver uma dúvida, Deus não pode gerar o milagre, Deus não pode fazer com que a promessa se cumpre, porque ali há uma dúvida, há uma incerteza. Mas quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, é essa palavra que vai nos sustentar, que vai aumentar a nossa fé, que vai fortalecer a nossa vida espiritual e vai manter a chama do fogo do Espírito acesa dentro do nosso coração, e nós seremos movidos pela palavra de Deus, pela fé, né, depositada no Senhor. E é através dessa fé que os milagres eles irão acontecer na nossa vida. Então creia no poder da palavra, creia que Deus, né, Deus ele não mudou. E por ele não ter mudado, é que nós estamos de pé, né? E se ele não mudou, é porque a promessa dele também está de pé, né? E quando nós cremos na palavra dele, nós vamos viver o sobrenatural. E Deus, ele é poderoso para nos dar além daquilo que nós pedimos ou podemos pensar. Então creia, porque a palavra de Deus é que vai fazer a diferença na tua vida. E aqueles que duvidaram de que a promessa iria se cumprir, eles verão a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve ao Senhor, porque o justo, ele vive pela fé, né? O ímpio, ele vive daquilo que vê, né? Mas nós que cremos na palavra, nós enxergamos pelos olhos espiritual, tendo a certeza que o milagre vai acontecer, que Deus vai trazer à existência a tudo aquilo que não existe, como se já existisse. Então recebe essa palavra no teu espírito, creia porque a vitória é tua, creia porque você vai viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. A vitória é tua, a promessa vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus, amém.